desses percalços, a gente tem mantido sim as atividades, e agora, dia 27 de outubro, tem essa que está prevista, e para novembro também a gente já está elaborando a próxima atividade, contemplando aí o Novembro Azul. Tem que abrir o microfone. Teremos alguma atividade no Outubro Rosa? Alguma campanha? Então, não é isso que eu estou te falando? Vai ser essa visita, essa atividade coletiva no auditório da Guilherme Moreira. Guilherme Moreira? Moreira, né? Guilherme Moreira. Isso, dia 27 de outubro. Isso, o convite foi encaminhado hoje, inclusive, para os funcionários. E mês que vem, certeza, o Novembro Azul, né? Isso. Ótimo. Gente, eu confesso que por ter passado em branco na última reunião, eu estou meio alienado sobre isso. Eu estou fora da realidade da reunião. Se vocês tiverem alguma pauta, alguma coisa a colocar, estamos ouvindo, tá bom? Boa tarde. Regiane? Tudo bem, pessoal? Eu queria saber sobre como está o andamento do EPS, se existe alguma previsão de serem feitos aqueles agendamentos nos prédios. Já foi feito dessa forma, né? Assim, ia nos prédios, nas agências, né? Marcava a data, o pessoal tinha que trazer os exames para trazer, e aí era feito, sem o pessoal ter que se deslocar até a casa. Posso responder, Francival? Claro, à vontade. Regiane, não tem a previsão, né, desse tipo de atendimento nesse formato. É uma orientação da DIPS, tá? As agências não dispõem de locais adequados para esse tipo de atendimento. Então, por uma orientação da DIPS, esse formato ele foi suspenso. Então, as agências da capital precisam vir até a clínica assim para realizar o EPS, e no interior a gente disponibiliza a rede credenciada ou via reembolso, mas sempre junto a um prestador qualificado, enfim, e dentro daqueles critérios, né, que a gente precisa para o atendimento que ocorra da forma mais adequada. Mila, como está a adesão do EPS? Está tendo muita procura, né? Agora, na reta final, é quando o pessoal procura mais, né? Mas a gente está fazendo um trabalho diário de busca ativa para os agendamentos, e a gente semanalmente encaminha um e-mail para a agência com o status, né, da realização do EPS daquele prefixo, né? Então, quem já concluiu, quem está em agendamento e quem está pendente de realização. Então, a gente manda para aquele e-mail da agência principal, e as meninas também fazem a busca ativa, pessoa a pessoa. É bem complicado porque nem todo mundo atende o telefone e tal, mas a Cassi tem trabalhado nesse sentido. Também está disponível lá na web, como você sabe, no site da Cassi, né, o agendamento por lá, e via telefone, ligando para a unidade, a gente também atende e realiza o agendamento. Então, tem essas frentes aí para tentar contemplar e concluir aí o EPS desse ano. Mas eu ainda acho que está bem incipiente e deveria estar um pouco mais avançado. Mas a gente está conseguindo caminhar nesse sentido. Ótimo. A gente teve até o caso aqui de alguns colegas aqui na agência que tiveram dificuldades no agendamento via site. Ficaram uma ou duas vezes, aí preferiram ligar. Deu certo na ligação. Isso. Aí vai de estabilidade, de navegador, né? Coisas de internet. Mas aí só ligar na unidade que a gente consegue ajudar. Até no celular da gerência, às vezes o pessoal fala, e aí eu dou esse suporte também, realizo esse agendamento sem nenhuma dificuldade. Só lá mesmo. Ótimo. E se vai voltar, que eu quero saber tudo. Bom. Mais alguma pauta, pessoal? Alguém quer falar mais alguma coisa a respeito dessa questão? Marcela, Fábio? Não, gostaria só de saber da Mila, qual é a previsão do retorno do doutor... Antônio? Não, é o Antônio. Não vai mais voltar. Por isso que Não, ela... outro, Tiago. Novembro, ele tá de férias, na verdade, né? Ele retorna no próximo mês.
Ah, tá. Faça Tá? isso. A partir da segunda semana de novembro ele já tá conosco aqui. Ok. Mas qualquer necessidade, dona Léo, pode vir para o pronto atendimento, tá? Até porque a Não, gente tem o pronto. geralmente, antes de eu fazer o check-up anual, eu passo com ele. Ah, tá. Só isso. Pronto. Obrigada. A Regina parece que ia falar alguma coisa. Olha o bolão. Senão amanhã tá vir trabalhar. Não, não, pessoal, era só sobre a questão do ETS. E de repente a gente pode ajudar em alguma coisa, né? Acho que é incentivar os colegas a fazerem, porque é uma questão legal, uma questão trabalhista, mas na verdade é uma questão de saúde, cuidado com, né, que as pessoas acabam não indo atrás. A gente está voltando, acabou a pandemia, então acho que assim, a gente precisa voltar a olhar para isso, né? Para a gente ter condições de se cuidar. Eu queria abordar um tema que está recorrente lá no condomínio, que tem a ver com a saúde, Mila. Está havendo aumento nos casos de Covid de novo? Francival, aqui na unidade, Não? nós recebemos um caso de Covid já positivado ontem. Antes disso, nos últimos dias, não tivemos nenhum registro. Esse foi o primeiro registro aí nas últimas semanas. Por que eu estou questionando isso? Posso até te dar um retorno mais preciso daqui umas 2 semanas, talvez, mas hoje a gente não tem nenhum registro de aumento. Mas tem uma virose que está ocorrendo, alguma coisa séria, que já afetou praticamente todo mundo aqui na minha agência. Aconteceu comigo, com pelo menos outros 3 gerentes, assistentes. Aconteceu na minha família, foi por isso que eu inclusive faltei na passada. E até hoje o meu gerente, o Rodrigo, ele não veio porque ele está doente. Pegou atestado até sexta-feira, foram 3 dias afastados. Queria saber se tem alguma coisa nova acontecendo, alguma shift, porque quando me pegou mal. A gente está numa mudança de clima bem forte aqui, né? A gente estava num clima bem quente e a gente está tendo uma queda de temperatura. Talvez isso colabore para essas síndromes gripais, mas nada por parte da CACI, né? Não há nenhuma orientação, nada ainda. O pessoal aqui que passa atrás de mim fica interrompendo. Período de chuva, Mila, essa tendência a aumentar essas viroses aí, esses casos de crise respiratória aí. Porque pelo menos eu não tinha sentido tão forte. Aconteceu que eu fiquei afastado 3 dias. Faz tempo que eu não tinha tido nada parecido. Uma colega minha aqui, a dona Tatiane, ela ficou afastada 1 semana. A sensibilidade dela foi bem mais baixa. Então a gente se preocupa com isso porque E aí também, essa questão do absenteísmo, nesses afastamentos mais prolongados, é porque as síndromes gripais, elas também se confundem com o Covid. Então, por uma questão de segurança profissional, pode afastar por aquele determinado até que faça o teste, né? E no negativo retorne ao trabalho. Então, tem todas essas questões também. Só um pouquinho, pessoal. Só um instante. Boa tarde. O colega Celane não vai poder participar, né? Ele acabou de avisar aí do grupo, mas ele pediu assim que nós comentássemos alguma coisa sobre o plano de odontológico da associação da ANAP. Né? Então, essa semana soltamos aí um panfleto que mostra os tipos de plano que a ANAB tem, a Odontonab, né, que é a Odontoprev que faz a cobertura. Então, como também está ligado à parte da saúde,
e só saúde bucal, em tudo. Se houver alguma indagação no Pacassi sobre o plano de saúde e alguma dúvida, vocês podem recorrer a gente aqui para nós esclarecermos. A maioria dos associados, eu tenho lista de transmissão com eles, né? Então eu solto as informações, eles estão informados, mas tem sempre alguma coisinha que eles têm dúvida. E aí, geralmente, eles fazem a pergunta diretamente para mim. Mas, se houver alguma indagação no Pacassi, alguém perguntar sobre o plano de odontológico, aí vocês podem direcionar, tá certo? Ok. Inclusive, a gente tem também aqui, a gente utiliza, né? Sim. Legal, pode deixar. Um cartaz para a gente divulgar? Oi? Tem algum cartazinho para a gente divulgar no WhatsApp? Tem, eu inclusive coloquei na lista de transmissão. Só abrange os associados da ANAB, mas eu posso mandar no link dos conselheiros, tá? Poxa, já até saí da ANAB. Mas pode voltar. Pode voltar, viu? Nós temos aí agora, em 98, uma eleição para o GAT da ANAB, né? Que é a assessoria temática. Então, é um grupo de assessoria temática. Os funcionários que são pós-98, eles podem se candidatar e está sendo panfletado também. Já foi em mídia, nós estamos indo nas agências. Então, aqueles funcionários que quiserem participar, podem. E também é uma novidade da ANAB, né, que está incluindo os funcionários pós-98 aí nessa oportunidade de fazer parte da cabeça pensante numa associação que trabalha em prol dos funcionários, né? Então, nada melhor do que o próprio funcionário fazendo parte dessas estratégias, né, como eles dizem. Então, eles estão aí fazendo essa chamada para os funcionários entrarem na ANAB para, claro, que de forma distancial. Né? Você é assessor, participa e não precisa deixar o seu trabalho. E ainda tem uma remuneração simbólica, mas você ganha um pouco. Nós estamos completando as agências aí, tá? Terezinha, Mila, eu acho que de repente poderia ajudar, né, a divulgação dessas atividades que vão acontecer, por exemplo, do Outubro Rosa, com essa lista de distribuição, a gente reforçar. Então, Regiane, a gente sempre coloca lá a gente encaminha para o e-mail da agência, né? Eu não sei de que forma isso acontece quando esse e-mail chega aí. Se a pessoa responsável por essa caixa postal ou se ela dissemina com os demais da agência. Essa é a nossa intenção. A gente entende que quando a gente manda para a agência, que vai ser a contemplada nesse momento, esse e-mail ele é compartilhado com os demais associados aí dessa determinada agência. Eu posso colocar lá no grupo do Conselho de Usuários, do CARD, né, que a gente mandou hoje por e-mail, e aí vocês repassam. Eu costumo colocar lá no grupo de conselheiros aquilo que vai contemplar todos. Aquilo que vai contemplar uma agência específica, a gente prefere mandar para o e-mail direto daquela agência, né, para não confundir o pessoal. Então, a gente já encaminhou hoje para todas as agências da Guilherme Moreira, a gente encaminhou hoje esse e-mail. Então, se você puder acionar essa pessoa que fica responsável por esse e-mail, eu não sei de que agência tu é, mas se tu puder acionar essa pessoa para compartilhar esse card com o pessoal, a comunicação foi encaminhada hoje. Então, essa ação ela vai ser voltada só para os funcionários nesse momento do condomínio Guilherme Moreira. Nesse momento, sim. Então, o que eu pensei é que como vai ser feito no auditório, se isso não poderia ser aberto aos demais. Exemplo, que era a minha ideia, os aposentados, que é um público que a gente talvez tenha necessidade de abordar esse tema e tenha um pouco mais de dificuldade. Era essa visão, entendeu? De repente, a Terezinha poderia divulgar nessa outra lista de transmissão, para que a gente conseguisse realmente a maior quantidade de adesão. A capacidade desse auditório,
né? Porque quem está conduzindo a organização é a enfermeira, a equipe técnica daqui. A capacidade desse auditório, dessa localidade, é de quantas pessoas? Vocês têm uma noção? Eu Porque a acho gente que também tem de que ver isso. 300 pessoas, deve ter mais ou menos uma faixa de 300 pessoas. Esse auditório ele é bem grandinho. Assim, Eu não eu não sei tenho se certeza. Assim, a gente é. poderia verificar, mas eu não Deixa eu tenho. verificar se vai ser feito nesse auditório, né? Uhum. Que comporta toda essa quantidade de pessoas, ou se vai ser feito num ambiente menor, né? Talvez eu não sei, eu posso ver com a Tassiana. Confirmando com ela, eu compartilho com vocês lá no grupo, vocês disseminam entre os demais, não tem problema. Eu não sei se precisa ter algum tipo de autorização da agência, né, lá do pessoal para o público externo, e aí a gente confirma, tá bom? Eu acho que isso podia ser articulado, né, pessoal? O que tu acha? Falar com o pessoal da JET junto, articular para utilizar o auditório. Mas eu acho que seria interessante. Mas é só uma ideia. Interessante, mas utilizar o nosso auditório lá no andar para colocar o pessoal externo tem que ter um certo Não, controle, não pode. assim, externo eles são aposentados, né? Pelo que eu entendi, são os aposentados. Então, assim, não são tão externos assim, né? Antigamente a gente tinha a sala dos aposentados aqui no prédio. Lamentavelmente acabou, né? Não, mas assim, É possível né? sim. Eu acho que lá naquele auditório do nono cabem umas 500 pessoas, não Ele tá cabe? usando o computador daqui ou dali? Isso consiga tanto. É muita gente, 500 pessoas, gente. É. Eu diria 300. Olha aí. Essa do Outubro Rosa aí, essa reunião, eu imaginei que fosse abrangente a todas as agências, não só do prédio. Em todas as agências, o pessoal da ativa. Não, a atividade vai ser feita lá. Interessante assim, Eles teriam que se deslocar. Mas aí eles teriam que se deslocar para lá, né? Eu não sei se seria interessante. A gente, enquanto CACI, a gente não vai limitar isso não, tá? Pra gente, quanto maior o público, melhor. Eu não sei se o pessoal vai se deslocar de uma agência para ir para lá para participar. Então, assim, por isso que a gente está fazendo todos os meses a atividade em uma agência diferente, para poder ir contemplando todo mundo. Mas se o funcionário da agência X quiser ir para lá participar do evento, não tem problema. Porque o auditório da Guilherme Moreira, lá na Guilherme Moreira atualmente, tem quantas agências? Tem a Manaus. Só fica a Manaus e tem os outros, que é a JEPS, a Ajure. Exclusivo também. São poucas pessoas. O escritório e a Super. Comercial. São poucas pessoas. Uma chamada geral para todas as agências, para ser centralizado em um local que pudesse todos participar, como a Regiane falou, os aposentados nós chamaríamos, mas eles não são... É um convite, gente, mas assim, é só um convite. O alvo, né? O alvo são os funcionários mais jovens, para ficar do Outubro Rosa, a prevenção do câncer, aquela coisa toda. Então, eu acharia interessante que todas as agências... Eu não sei se vocês vão conseguir fazer em todas também, né? Não. Não, todas né? as agências esse mês não tem condições não. Até, não sei, mas aí seria uma ideia já, assim, às vezes... O já está em cima, né? Quando a gente fala, por exemplo, em Não, ABC, é uma questão de organização. Semana, fazer Não é nem que está em cima, Regiana, é uma questão de organização estratégica mesmo da atividade. Né? Para esse mês foi definido que seria nesse local. No mês que vem vai ser escolhido outro local e assim sucessivamente. Então a gente pretende, até que a gente traga isso para cá ou a gente tem um local adequado, a gente vai contemplando as agências. Mas é aquela coisa, fica aberto e o funcionário pode ir para lá. Eu não acredito que isso vá acontecer, sendo muito sincera, porque é difícil tirar. Quem está lá naquele prédio, imagine sair de uma agência para ir para lá. Eu acho muito difícil isso acontecer, mas a gente pode mandar o convite, assim, não tem problema nenhum. Porque está previsto qual horário? Deixa eu dar uma olhadinha.
Deixa eu dar uma olhadinha aqui só um pouquinho. Somente à tarde. Vou abrir aqui o cardzinho Antes da semana dele. complicado mesmo. Dia 27 às 15 horas. O pessoal já sai assim do trabalho já. Vou até colocar aqui para vocês o cardzinho dele. Eu gostaria. Eu acho que a gente poderia, como na condição de conselheiros, também divulgar Uhum. as agências, entre os funcionários, pedir para isso viralizar mesmo. Coloquei aí no chat, tá? Solta um panfleto. Eu tenho uma lista de transmissão dos ativos, associados da nave que estão na ativa. Não consegui concluir, porque o nosso portal foi bloqueado por segurança, então atualizando, né? Depois daquela lei do sigilo e tal, então nós ficamos sem o acesso. Mas eu salvei minha lista, então não é 100%, mas abrange muita gente. Eu vi que vai ser no mini auditório. Eu não sei se tem 2. Ah, tem. O auditório do nono andar é o grande, que a gente conheça, né, Fran? Aqui tá como mini auditório. Então, eu acredito que esse foi o espaço que o banco disponibilizou para que a gente fizesse, né? Então acho que não cabem tantas pessoas, não. Eu queria saber, onde fica o mini auditório? Eu não conheço, eu conheço só o grande. Não, só o grande, Eu imagino que seja na entrada do prédio, na entrada do 8º andar. Eu imagino que eles estejam se referindo a esse lugar. A entrada do 8º andar, do lado do elevador, quando a gente entra. Acho que sei. Era antigas salas de videoconferência? Eu acho que é ali. Eu acredito que seja ali que eles estejam se referindo. Ah, sim. Tem uma sala direita ali. Eu acredito que seja naquela sala que a gente se reuniu, né? Eu acho que ali não cabe tantas pessoas. Não. É diferente se fosse o auditório. Eu estava entendendo que ia ser no auditório. Aí realmente comportaria uma quantidade maior. E a ideia ou a proposta foi só por conta de realmente ter um assunto que é importante, né? Então, quanto mais pessoas estiverem ouvindo o recado e retransmitindo o recado, né? Para os familiares, para, sei lá, secretário, quanto mais pessoas estiverem ouvindo, é interessante. Mas, assim, era mais nesse sentido. Bom, eu acho que vai ser um local pequeno se for o mini auditório. Sim. Se for a sala que a gente esteve lá, tá no máximo umas 20, 30 pessoas. Sim. Aí realmente não comporta. Talvez eles tenham oferecido esse local por causa do público do prédio. Por causa do público do prédio. Então não estava previsto se a Cassi dissesse, olha, nós vamos convidar todas as agências. E também alguns aposentados que já conhecem o prédio, que frequentavam aqui, e tem família que pode passar informação, aí eles abrissem, quem sabe eles abririam o auditório maior. Mas eles disponibilizaram de acordo com o que a Cassi pediu, né, também. Mas enfim. Se alguém puder assistir, reproduz pra gente, que aí a gente tenta disseminar, que isso é importante. Pronto. Né? Com certeza. Vai ser feito Isso, Mila, é uma boa ideia. Alguém gravar, fazer o material em mídia e depois soltar para todos. Tá, vou verificar com o pessoal. Tem da viabilidade, né? Nas agências. Tá bom. Estou tentando baixar a imagem pelo Teams, mas eu confesso que não estou conseguindo, Mila. É uma imagem em JPG, não tem nenhum formato diferente. Tá salvo em JPG. A divulgação do evento? É? Tentando fazer, mas não estou conseguindo. E o Outubro Azul, Mila, já tem local definido? O Novembro Azul? Não, ainda não. Não foi definido ainda não.
Eles estão ainda fechando com o palestrante para poder definir esses outros pontos. Mais algum assunto, pessoal? Pessoal, só um instantinho que eu tô terminando só de ver uma situação aqui e já já eu retorno, tá? Só um momento, por favor. Emila, enquanto o Francival não... Oi, dona Terezinha. A título de informação, né? Eu não sei se a Cassi tem camisetas próprias, se vai apresentar um tipo de camiseta. Só a título de informação, a Fundação SECOM está com as camisetas à venda. Todos os anos eles vendem camisetas alusivas ao Outubro Rosa também, R$ 45, tá? Então, seria uma ideia também porque lá é uma ação beneficente. Todos os anos eles vendem as camisetas para reverter em benefício para a Fundação SECOM. Então, também poderia incentivar o pessoal que vai participar da palestra a adquirir a camiseta, né, da Fundação SECOM. Qualquer informação pode falar comigo também. E nós fazemos o contato com o pessoal lá, tá? Tá bom. Para Cassi, nós já adquirimos as camisas alusivas, né? Mas, ok. Pronto, desculpem, meus bens, foi uma situação emergencial aqui, mas já passou. Certo, vocês estavam falando na questão da figura, né? Eu vou dar um jeito de baixar a figura do Outubro Rosa aqui e mandar viralizar. Você estava falando Eu uma matéria posso te promocional? mandar no WhatsApp, não tem problema. Pessoal, mando no WhatsApp. Por favor. E posso pedir para a Tassiana verificar com o banco a possibilidade de fazer no auditório maior, tem problema. Assim, a gente só tem receio de que, historicamente, a gente não tem uma adesão grande para esses tipos de eventos. Então, assim, talvez fique até feio, né? Aquele tamanho, né? A gente leva o convidado, aquele tamanho, aquela expectativa de público, chega lá, a gente não tem. Porque eu confesso que eu acredito que é muito difícil que as pessoas saiam de suas agências e se desloquem para lá para participar. Mas é uma possibilidade, sim. Eu acho que é melhor a gente não fazer isso nesse momento. Acho que nesse momento, a experiência nossa quando a gente vai para esse tipo de evento,
Só a quem gente tá na lista consegue da mobilizar, mas com de amanhã, um preparo maior, assim, para mobilizar, né? Aí teria que conversar, ver se nos pretendem. Acho que nesse momento, para não correr o risco de ficar uma situação chata, eu acho que é melhor a gente não fazer. Se der para reproduzir depois o que for, eu acho que é interessante. Eu concordo, Então, sim. né? O É, que gente, vocês acham? eu Oi. concordo porque, assim, como a Mila falou, é estratégia, já tem um palestrante convidado, já tem tudo acertado, já tem a data, tudo bacaninha. Então, se abrir esse convite, vai ter que mudar o local, e se não houver adesão esperada, o tempo é curto para divulgação, então deixa Eu acho melhor deixar como está, se for isso. possível, só reproduzir depois, eu acho que abrindo. Isso. Aí, para o Novembro Azul, já poderíamos começar, para não atrapalhar o que a Cassi já organizou. Tá bom? Ok. Assim mesmo. Mantém que já está e vamos divulgar o máximo que puder, tanto Outubro Rosa quanto Novembro Azul, correto? Ok, pessoal. Tudo bem. Mais algum assunto a tratar? Fique à Não, vontade. só sobre Outubro Rosa, Novembro Azul e outros movimentos, nós observamos que os nossos colegas, muitos aposentados, eles praticam exercício, eles praticam corrida, participam de eventos de corridas. Então, assim, só uma ideia aí, assim, nesses eventos assim que podem envolver um público maior e são feitos no final de semana, é organizar corridas inclusivas e convidar os atletas, colegas atletas. Tem muitos colegas que participam de outros eventos, participariam também do evento da CACI, organizado pela CACI, sabe? E teria uma abrangência maior, faria uma premiação. Porque numa palestra tem o custo de palestra, e nesse caso teria o custo da premiação. Seria mais Na verdade, o custo, a gente leva palestrantes convidados. A gente não tem verba destinada para esse tipo de coisa, né? No caso de palestrante, não. A gente sempre leva um parceiro, né? Um palestrante convidado. voluntário. Enfim, isso. Entendi. Mas a gente pode avaliar. Eu não sei se a gente conseguiria fazer um evento dessa monta para novembro, porque requer, né, bastante dedicação e fazer algo bem o elaborado. festival todo Não, E como eu seria disse, outras. mas eu acho que é algo que a gente pode pensar sim, uma atividade extramuro, algo, né? Enfim, uma aula de yoga ao ar livre, algo que a gente coisas que só o possa festival faz. pensar em algo assim que quebre aí essa coisa da palestra, do eu falo, você ouve. Acho que dá sim pra gente pensar em algo diferente. E aí abrangeria bem, até os aposentados também, incentivaria até os aposentados. Uhum. Não, o melhor é que ele já fica com a câmera ligada, né? É uma ótima ideia. Eu lembro que a Mila uma vez até tocou no assunto dizendo que Às lá em vezes essas Alagoas, coisas né? não conta pro Faziam GG não. reuniões até em ao ar livre, uma vez ou outra. Isso, exatamente. Essas coisas a gente não deixa o GG ver não. É anotado, tá registrado. Olha a cara do banheiro. Bom, pessoal, mais algum assunto? Seja à O vontade. Bahia acabou de explicar. Só um assunto aqui que não foi, que eles estão questionando, é quais os médicos que estão fazendo experiências, né? Assim, pelo que eu entendi, os médicos na clínica aqui, para quem for aqui da capital, estão direto lá na clínica aqui. Eu não tô conseguindo Entendeu, ouvir Mila? bem, ó. Não. Seguinte, ela questionou, uma pergunta que está no chat, inclusive, foi perguntado os médicos que estão realizando o EPS, o periódico. Se não me engano, é a dona Renata Isso.
a nova agora? Ele tá A falando doutora não sei com quem Andressa ainda, me engana. e o doutor Tiago, só que agora ele tá de férias, né? Mas antes de sair de férias, ele estava fazendo EPS também. Sei. Então, os 3 profissionais da unidade realizam EPS, mediante agendamento prévio, né? Coisas que só o principal faz. Eu vou Pra divulgar mais gente. uma vez aquele videozinho do agendamento no grupo Sim, do sim. DHC para vocês viralizarem e mostrarem para quantos forem necessários para melhorar um pouco mais a adesão do EPS, tá bom? Vou divulgar assim que terminar a reunião, já vou jogar lá no grupo. Importante, porque a gente já está se aproximando do fechamento do ano, né? Pois é. O pessoal tem que se programar, correr atrás. Tá bom. Mais algum assunto, pessoal? Sejam à vontade. Não, por enquanto só. Ok, pessoal. Vamos encerrar dessa vez, um pouco mais cedo. 48 minutos de reunião. E bom, sejam à vontade para falarem no grupo o que acharem necessário, tá bom? Vou estar encaminhando a ata o mais breve possível, vou fazer a transcrição, demora um pouco, eu sei, mas vou encaminhar a transcrição para que todos saibam, talvez até divulgar junto das agências o que a gente debateu aqui, tá bom? Ok. Ok, Francival. Aquela ideia de colocar a pauta previamente no grupo também é válida, gente. É assim, né? Vamos colocar as pautas, até porque tem pautas que envolvem a CACI, para a Mila se preparar para responder. Então, é uma ideia, assim, uma pauta prévia, né? A ideia talvez seja até, na pauta, já encaminhar o questionamento para quando nos reunirmos já tivermos uma Isso. posição para a gente debater a respeito, se Isso. houver alguma coisa a ser tomada de decisão por parte do Conselho, tá bom? Bom, perfeito então, pessoal. Nada tendo mais Ok. nessa atual. Muito obrigado pelo comparecimento. Qualquer coisa, estamos no grupo, podem falar, tá bom? Vamos divulgar assim que puder a ata. E até a próxima, terceira quarta-feira do mês de novembro. Tá bom? Obrigada. Celane fugiu da reunião, porque ontem ele estava aniversariando. Eu ia pedir para cantar Foi parabéns isso. para ele hoje na reunião e ele não está. Eu também acho que não. Foi certo, tá certo. Porque eu Tá, Tudo bem, joia. então. não vou olhar Ele o estava telefone dela. sem poder E nem participar. a Vanessa, porque Valeu, eu já mandei gente. mensagem que a Vanessa. Obrigada. Obrigado, Boa gente. tarde. Tchau, Boa tchau. tarde, bom Obrigado, fim de até a semana. próxima. Até mais. Não é. Ou então a gente compra outra cota. É, a gente não tem problema com isso não. É, isso mesmo. A gente deu a chance. Ele foi cobrar o Bahia, não? Não